Já são 7 horas em Cabo Verde. Vamos então para as notícias no primeiro jornal. Bom dia, Júlio Vera Cruz Martins. Olhemos então para os destaques desta edição. O Governo cria equipa técnica de intervenção rápida para prevenir o Mpox. A Seleção Nacional de Futebol viaja no dia 1 para o Cairo para estágio e defrontar o Egito no próximo dia 6. O Campeonato Nacional de Voleibol Sénior masculino está na reta final. Meias finais decorrem hoje à noite, frente a frente ABC Interclube e Vôlei Clube dos Pargos, Universidade do Mindelo. Pessoas com deficiência devem ter mais acesso à prática do desporto sem nenhum tipo de discriminação. O delegado da Associação de Deficientes de São Vicente, na cidade da Praia, André Afonso, defende que o IDJ deve ter uma nova abordagem também de apoio às pessoas com deficiência. A apanha de tartaruga para venda continua em São Nicolau. A denúncia vem da coordenadora do projeto Tarzan de conservação das tartarugas marinhas, Heidi Brito. O humorista Henrique Arlinho perspectiva que num horizonte de 10 anos os humoristas cabo-verdianos possam viver de stand-up comedy. São os títulos. Confira agora estas e outras notícias numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. Pela terceira vez, a Rússia lança hoje de madrugada o terceiro ataque de drones. É o terceiro nesta semana. Um morto e 2 feridos num bombardeamento ucraniano na região de Belgorod. A Ucrânia visa depósitos de petróleo russos. Os militares ucranianos escrevem no Telegram que atacaram o depósito de combustível Atlas na região russa de Rostov, isso ontem, provocando um incêndio. O depósito de petróleo Zenit na região russa de Kirov e um outro de artilharia da companhia da campanha de artilharia na região russa de Voronezh também foram alvo. A Rússia bombardeou a Ucrânia esta madrugada. Os militares ucranianos dizem que conseguiram neutralizar 10 drones. O governo decide elevar o nível de prevenção e vigilância contra o Mpox, já declarado pela Organização Mundial da Saúde como emergência em saúde pública e cuja transmissão pode ocorrer por meio de contacto com animais silvestres infectados, pessoas infectadas e materiais contaminados. Um despacho conjunto da Administração Interna, Saúde e Agricultura e Ambiente, que entra hoje em vigor, manda constituir uma equipa técnica de intervenção rápida para orientar as medidas de prevenção, preparação e resposta a uma eventual entrada do Mpox em Cabo Verde. Desde Brazzaville, na reunião do Comitê Regional da OMS para a África, a Ministra da Saúde anuncia que os governos e a Organização de Saúde de África Ocidental preparam medidas para a contenção do Mpox na região. A OMS, reconhecendo a gravidade da situação, comprometeu-se a apoiar os Estados-membros, incluindo o Cabo Verde, na implementação de estratégias eficazes de combate à doença. Este apoio materializou-se num acordo de financiamento assinado entre a OMS e o nosso Ministério, que prevê a disponibilização de recursos financeiros no montante de $100 mil americanos. Este financiamento será utilizado para fortalecer a nossa resposta, nomeadamente através do reforço das capacidades de vigilância, diagnóstico e tratamento da Mpox no nosso país. Filomena Gonçalves lembra que o Mpox é uma emergência de saúde pública, tanto para a Organização Mundial da Saúde, quer para o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana.
Cabo Verde, como parte integrante da comunidade internacional, está empenhado em seguir as recomendações da OMS, que inclui a intensificação das medidas de prevenção e de controle, a vigilância ativa dos casos e a garantia de que todos os cidadãos têm acesso à informação necessária para se protegerem e protegerem os seus entes queridos. A África CDC também desempenha um papel crucial neste reforço, fornecendo apoio técnico e orientações para todos os países do continente, incluindo Cabo Verde. A reunião do Comitê Regional da Organização Mundial da Saúde para a África termina amanhã. A Seleção Nacional de Futebol joga na próxima semana, dia 6, com o Egito, a contar para a primeira jornada de apuramento para a Copa de África das Nações 2025 em Marrocos. Neste início, o selecionador bobista promete uma equipa que vai dar o seu melhor, mas sabe das dificuldades do grupo. Um grupo bastante difícil, porque eu vou ter logo de cara as 3 seleções que tive na CAN. E vou ter uma seleção que é Egito, que nós primeiro jogo, que é a equipa que tem mais título a nível africano. Mas é assim, um ponto assim, e se vou querer pôr mais um bocadinho de dificuldade, vou ter um dos melhores jogadores africanos, que é Salah. Daí que vou ter as dificuldades que é normal, assim. Mas nós, como equipa, nós temos bem sempre a procurar para o nosso grupo mais competitivo possível, para o nosso grupo assim, o mais importante é não poder fazer as coisas o melhor possível por dentro, ter mais união possível, depois para encarar qualquer adversário, ou fora ou dentro, de melhor maneira possível. A segunda jornada, no dia 10 de setembro, o jogo em casa contra a seleção da Mauritânia. A lista dos 24 selecionados, divulgada ontem, registra ausências como Gary Rodrigues, Giovanni Cabral, Bebé ou Jamiro. E jogadores que estão em situação assim resolvida, mentalmente não saber que as coisas é humano, que está 100%. E nós também não temos que procurar sempre fazer com que nós jogadores sentir que não te proteger de alguma maneira, para ter assim estabilidade assim para resolver essa situação. Isto tudo saber que é jogadores que não estão a contar assim a qualquer momento, mas também tem aquela outra parte que outros jogadores assim que têm vindo a evoluir, têm vindo a mostrar assim esses valores e que não tem que demonstrar também que não saber que a Veta precisa desde assim no presente e no futuro e que não tem que demonstrar claramente que tudo isto tem que mostrar esse valor. O bobista confirma que David Tavares regressa à seleção e explica a ausência de Telmo Arcanjo, que acaba de regressar de uma grave lesão. David Tavares teve um tema assim, que ele teve sem competir, mesmo estando numa equipa de primeira divisão, mas que é um jogador que não traz jovem e também que é um jogador que tinha possibilidades também de ir para a seleção de Portugal e optar para a seleção de Cabo Verde. Está no casa uma situação assim, digamos assim, específica. Ele passou um ano sem jogar, um ano e tal sem jogar. Era preciso ter uma conversa entre a equipa técnica de seleção de Cabo Verde, a equipa técnica de Guimarães, jogador, e na final disso, o que saltei é que era preciso dar-lhe mais um tempo, tendo em conta ele que fazer nenhum jogo de preparação, ele saltar diretamente para jogos já de competição, e ele próprio, diretamente, ele dizia assim: Mister, nunca fizer um jogo nunca fizer um jogo de pré-app, de jogo de preparação, não te senti claramente que nunca nem a nível. Os 24 jogadores da Seleção Nacional de Futebol iniciam o estágio de preparação a partir do dia 1 na capital egípcia. O jogo é no dia 6 no Estádio Internacional do Cairo, às 18 horas de Cabo Verde, com relato na RCB. O Campeonato Nacional de Voleibol Sénior Masculino está na reta final. As meias finais decorrem hoje à noite e colocam frente a frente a ABC Interclube e o Vôlei Clube dos Espargos Universidade do Mindelo, o essencial da terceira jornada de ontem à noite, com o jornalista Vítor Sousa. No primeiro jogo da noite, tiveram frente a frente o ABC da Praia e Graciosa do Tarrafal de Santiago. Uma partida entre equipas de Santiago Norte e Sul, onde o ABC da Praia levou vantagem em relação à Graciosa em todos os 3 sets, vencendo por 3-1 pelos parciais de 25-12, 25-22 e 25-18. O treinador do ABC, Paulo Baca, mostrou-se satisfeito com o resultado. O jogo foi bom, foi um bocadinho difícil. Graciosa dá uma réplica. Você prepara para meias finais contra o Interclube e fazer o nosso melhor. O segundo jogo da noite foi uma disputa bastante equilibrada entre duas ilhas vizinhas, a Unimindelo e Paulense.
A Unimindelo entrou a vencer no primeiro set por 25-17, mas logo a seguir o Paulense empatou com o parcial 25-20 e foram precisos 4 sets para decidir a partida a favor dos rapazes de Mindelo por 3-1. O treinador da Unimindelo, Hélio Cruz, e o seu capitão de equipa, Kenny Paris, mostraram-se felizes com a vitória e destacam sobretudo o respeito pelo adversário. Paulense tem uma boa equipa, ele conseguiu dar-nos boa réplica, mas não bem preparado, que é para não conseguir aquele passaporte, aquela passagem que é para meios finais. E não conseguiu. Agora a truba é mais ajustar o kick de Mariotte e tentar acesso à final, que aquele é que é o objetivo. Jogava assim dando sempre um jogo difícil, ter aquela rivalidade que nós é vizinho, de respeitar tudo que os jogadores seus que já fazer tchau para a vôlei também, a mim jogava 1 ou 2. Mas o faço, já que já não concluí, que vai meios finais. Fulay, o capitão do Paulense de Santo Antão, cuja equipa esteve a um passo da vitória, aponta fatores externos que, segundo ele, ajudaram a influenciar o resultado. Não trabalhar, não tem meses nesse trabalho, que é para nós jogar nesse jogo aí, que é para não corresponder a essa altura, mas tem fatores extras que ainda nós, que a equipa de Santo Antão, que a equipa de Santo Antão subsair, tive uma dualidade de critérios que era totalmente favorável a nós. Os jogos das meias finais do Campeonato Nacional de Voleibol Sénior Masculino irão decorrer hoje no recinto do Polidesportivo dos Espargos, na Ilha do Sal, e estarão frente a frente o ABC, o Interclube, Vôlei Clube dos Espargos e a Unimindelo. A final irá acontecer no dia 30 de setembro, sexta-feira. As pessoas com deficiência devem ter mais acesso à prática do desporto, sem nenhum tipo de discriminação. O delegado da Associação de Deficientes de São Vicente, na cidade da Praia, vai mais longe. André Afonso defende que o Instituto do Desporto e da Juventude deve ter uma nova abordagem, também de apoio às pessoas com deficiência. Levar isto às outras ilhas e fazer um trabalho de aproximação, trabalhar com as associações. Por isso que eu disse no início, a FECAD vai trabalhar no sentido de criar associações locais, incentivar a criação de associações locais, mas também neste sentido. Nós temos, não só na cidade da Praia, em São Vicente, Sal e outros, temos espaços com aquelas condições que temos, que permita a prática de desporto para pessoas com deficiência, levar e incentivar os professores de educação física a não deixar para trás as pessoas com deficiência. Vem a propósito dos Jogos Paralímpicos que começaram ontem à noite em Paris. André Afonso sustenta que a Federação Cabo-Verdiana do Desporto Adaptado e a das associações de pessoas com deficiência devem juntos criar um plano de sensibilização e mobilização de recursos para dinamizar o acesso ao desporto. A apanha de tartaruga para venda continua em São Nicolau. A denúncia vem da coordenadora do projeto Tarzan de conservação das tartarugas marinhas. As contas de Heidi Medina apontam para 50 abates e reconhece Rony Brito que a situação tem piorado. A maior parte da captura dessa espécie marinha, que está em vias de extinção, ocorre em praias sem supervisão, afirma Heidi Medina, coordenadora do projeto de conservação das tartarugas marinhas Tarzan na ilha de São Nicolau. As praias que isto de apanhar tartaruga é praias que muitas vezes nunca têm monitores NES e às vezes também acontecer que de ser apanhado tartaruga naquelas praias que monitores está bem, mas só que as que frequentas todo dia por falta de transporte e outros meios também que nunca te consegui. Heidi Medina lamenta que, apesar de o projeto estar há 5 anos na ilha, trabalhando na conservação das tartarugas e realizando ações de sensibilização, a situação tem piorado a cada ano. Ali na São Nicolau, ele é uma questão cultural. O pessoal está apanhando para consumo próprio e também está apanhando para venda, sendo que os meses de verão sempre quando tem imigrante na terra, cheio de que os imigrantes, antes mesmo de chegar na Cabo Verde, está recomendado apanhar esta tartaruga para guardar carne de tartaruga. É uma questão que é fácil de combater. Nós não estamos a fazer nossa parte, nós estamos a tentar sensibilizar a comunidade desde 2018, nós estamos a fazer nosso trabalho e nós já não passar toda a informação que não tinha que passar, porque nós, nosso projeto, nós trabalhamos com a conservação ambiental e espécies em via de extinção, moda, por exemplo, de tartaruga marinha, mas o que é que te protege a tartaruga, o que é que te impedir
pessoal de apanhar tartaruga, ele aí, porque já não tem lei que te dizer que pode apanhar, que pode vender, nem que pode consumir carne de tartaruga. Atualmente, cerca de 11 monitores estão envolvidos em ações de preservação das tartarugas marinhas, com 6 no Concelho do Tarrafal e 5 na Vila da Ribeira Brava. Eidi Medina informa que, apesar de o projeto ter perdido muitos ninhos devido a situações naturais, atualmente estão registrados 596 ninhos. Já não tinha 1.226 saídas, 630 era só rasto e 596 era ninho. Até final de julho. Agora não te chegar no final de agosto, não te bem tornar a espiar nas bases de dados, para tornarmos aquilo conta para espiar. A proteção e conservação das tartarugas marinhas em São Nicolau é realizada pela Associação de Biólogos e Investigadores de Cabo Verde. O Ministro do Mar, Jorge Santos, vai conhecer de perto os abrigos dos pescadores de Derrubado e Praia das Gatas e assim conclui a visita à Ilha da Boa Vista. Jorge Santos assume que a construção de um porto de pesca é o maior desafio do sector. Jornalista Arieta Barros. Jorge Santos realiza sua primeira missão à Ilha da Boa Vista como Ministro do Mar. No setor das pescas, o grande desafio, segundo Santos, é o porto de pesca. Neste momento os estudos estão em curso, a localização já existe aqui mesmo à direita do porto da Boa Vista e também ao lado de todo o espaço onde irá nascer a futura marina da Boa Vista, da Enapor, e por conseguinte o grande desafio neste momento é equacionar o projeto da pesca, finalizar os estudos do seu complexo, não só o porto de pesca, mas também todos os equipamentos a montante, não só do desembarque, mas também da conservação do pescado, para relançarmos esse setor que é importante, no quadro da visão maior, que é a transformação da pesca do artesanal para o semi-industrial e do semi-industrial para o industrial. Jorge Santos garante que a ilha vai ter, no próximo ano, uma GAR marítima, uma reivindicação antiga. Igualmente temos um projeto importante para o Porto da Boa Vista, já financiado no quadro de um pacote mais global de financiamentos do Banco Mundial, que é a GAR marítima do Porto da Boa Vista e que brevemente entrará, portanto a obra há de começar nos próximos meses e por conseguinte é um projeto que terá toda a execução em 2025. É mais um passo para criar o conforto, porque a Ilha da Boa Vista é uma ilha de turismo, de entrada de muitos passageiros e também nós temos que ver toda a movimentação do turismo de cruzeiro, que já é uma realidade aqui. Projeto orçado em mais de 70 mil contos visa dar maior conforto aos passageiros. O Ministro do Mar relembrou que o porto de Salrei está a crescer em termos de movimentação de navios, cargas e passageiros. O stand-up comedy ao vivo, em interação com o público, tem estado a ganhar terreno em Cabo Verde. A afirmação é do humorista Henrique Alinho. Em declarações à Rádio de Cabo Verde, Henrique Alinho acredita que no horizonte de 10 anos os humoristas cabo-verdianos podem viver de stand-up comedy. Ailson Martins. O humorista Henrique Alinho afirma que o stand-up comedy já ocupa um lugar significativo na arte em Cabo Verde. Está a ganhar o seu terreno em Cabo Verde, quando há pouco tempo atrás era praticamente inexistente. Acho que neste momento não há nenhum cabo-verdiano que não saiba o que é o stand-up comedy. Pode não ter visto nenhum show, mas de certeza que sabe o que é o stand-up comedy e é notório em termos dos humoristas mais conhecidos o volume de pessoas que levam, então já somos alguma coisa no mercado da cultura cabo-verdiana. Não perto da música, não é? Que continua e dificilmente deixará de ser o nosso ex-libris, mas já temos uma palavra a dizer no quesito da arte. Henrique Alinho acredita que, num horizonte de 10 anos, os humoristas cabo-verdianos poderão viver do stand-up comedy. Acho que já estamos cada vez mais próximos de ter humoristas a viver a 100% do stand-up comedy. Há alguns que estão próximos, eu incluo-me,
não só do stand-up, mas tudo o que vem à volta. Já há uns que estão bem mais próximos do que outros, mas eu acho que dentro de 10 anos haverá humoristas da nova geração, como acontece nos Estados Unidos, em Portugal e em outros países do mundo, a viver única e exclusivamente do stand-up comedy, como fazem os músicos cabo-verdianos. Então acho que o meu teto serão máximo 10 anos. Já teremos alguns humoristas a poder usufruir de uma vida a fazer o que gostam na plenitude. O nosso interlocutor revela que será criada uma associação de humoristas de stand-up comedy em Cabo Verde. Sim, já de algum tempo para cá se pensou nisso. Já teve essa discussão já foi feita. Eu acho que está bem próximo de se criar uma associação de humoristas de stand-up. Já somos 70 pelo menos, não consigo, não saberei dizer quando, mas estará mais próximo, de certeza. Este ano, Henrique Alim completa 11 anos a fazer stand-up comedy. E tudo isto vem a propósito da atuação em Cabo Verde amanhã de Gilmário Vemba, um dos melhores humoristas em Portugal. Gilmário Vemba é angolano. A Unicef denuncia hoje que mais de 2.000 crianças estão na rua em França, uma situação que a Organização das Nações Unidas considera insustentável e mesmo inaceitável, e não se pode, numa sociedade que trata aceitar que uma sociedade trate as suas crianças desta forma, disse a Agência Francesa de Informação, a representante das Nações Unidas em França, Adeline Hazan, denunciando uma violação flagrante dos princípios da Convenção Internacional sobre o Direito das Crianças. O multimilionário franco-russo Pavel Durov, está acusado de 12 crimes, não está preso, mas tem de se apresentar 2 vezes por semana à esquadra policial e deve pagar uma caução de 5 milhões de euros. A NATO lança novas infraestruturas na base militar da Letónia e hoje reúne-se o Conselho NATO-Ucrânia para estudar novos apoios à Ucrânia. Passam agora 22 minutos das 7 da manhã, fim de linha nesta edição do Primeiro Jornal, edição para quinta-feira. Hoje já temos 29 de agosto de 2024. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.